Nosso entrevistado é o presidente da Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Nossa entrevista é com o Mauro Silva. Obrigada, Mauro, por nos atender. E quais são as mudanças para este ano, quando a gente tiver que fazer a declaração? Boa tarde. Boa tarde, feliz 2024 a todos que nos ouvem também. Olha, agora em 2024, era de se esperar que a tabela do imposto de renda sofresse um reajuste, né? Já que a inflação aí, estimada até 31 de dezembro, é de 4,46%. Isso, na medida que no reajuste da tabela, gera um prejuízo, principalmente para a classe média assalariada, né? Nós já temos um cúmulo desde 96, quando criaram essa atual tabela, ela veio sendo reajustada, mas nunca com o índice adequado. Então, nós já temos um acúmulo de mais de 158% de defasagem. Então, você hoje que está isento, quem está isento é quem recebe até 212 por mês. E deveria estar isento quem recebe até R$ 4.934 por mês. Então, é uma diferença muito grande. Se essa tabela fosse reajustada, nós teríamos quase 14 milhões de pessoas seriam isentas, né? Nós teríamos aí nas mãos da classe média assalariada mais de 204 bilhões, ou seja, para construir sua casa, para fazer sua viagem, para pagar suas dívidas, para movimentar a economia. Essa promessa de reajuste foi feita pelo governo Lula, né? Não ainda foi feito um pequeno reajuste em 2023, mas estamos longe ainda de cumprir essa promessa. Durante a campanha foi feita uma promessa de que até R$ 5.000 eles iriam isentar, né? Não chegamos nem perto disso, estamos com a faixa de isenção em 212. Então é uma pressão muito grande naquele assalariado, porque o rico, ele recebe dividendos, ele é sócio de empresa, né? Ou quem ganha um salário melhor, ele recebe como pessoa jurídica e, portanto, recebe lucros e vem isento, não paga nada de imposto de renda. Agora, o assalariado, que recebe todo mês ali pela empresa, a empresa faz o desconto do imposto de renda, então esse não tem como escapar. Então, essa classe média assalariada é que está sendo penalizada, está suportando as despesas do país, né? Sustentando as políticas públicas. E é isso que a gente quer. Todo ano a gente apresenta, faz essa denúncia para conscientizar as pessoas para que cobrem dos seus parlamentares, cobrem dos seus senadores, dos seus deputados, para que essa realidade mude. A gente consiga, então, resgatar o valor da tabela e tirar esse alívio das costas da classe média assalariada. Mauro, o discurso do Lula é exatamente o que você citou, né? Que o pobre deveria ir para o orçamento e o rico para o imposto de renda, mas as mudanças ainda não estão aí nesse nível. Mas, falando sobre a isenção, a faixa mudou. E essa é a minha dúvida, porque antes estavam isentos aí quem ganhava R$ 1.903,98 e agora esse ano R$ 2.112. Ampliando, né, o salário, a faixa de isenção, tem um efeito para os outros, para os demais? Ou seja, é possível os demais pagarem menos imposto de renda por conta aí dessa faixa que foi ajustada? Há um efeito ainda que pequeno para todo mundo. O efeito, se minha memória não me trai, é R$ 15,60 para cada brasileiro que está acima de 212. Então, R$ 15,60 de alívio por mês apenas. Então, todos sentem, pela sistemática como é construída a tabela, todos sentiram o efeito, né, desse aumento da faixa de isenção que ocorreu em maio de 2023, mas ele é muito pequeno, né? Disse o governo que isso era o primeiro passo para chegar nos 5.000, mas é um passo muito tímido, né? Então, há que se fazer mudanças. Obviamente que a mudança da tabela tem que vir com a mudança na tributação de dividendos, para que uma coisa compense a outra, ou seja, para que os ricos paguem mais, a classe média seja aliviada, peso nas costas da classe média se alivie e você cobre mais dos ricos. Há que se controlar também a pejotização, aquela contratação de verdadeiro trabalhador, como se prestador de serviço fosse.
mas se ele responde, se ele tem horário, se ele tem subordinação, ele, na verdade, ele não é um prestador de serviço, e sim ele tem um vínculo de trabalho, né? E não deveria estar recebendo como pessoa jurídica, mas ele é obrigado a isso pelas empresas, acaba, então, afetando como a forma como se paga imposto de renda, né? Então, essas duas questões precisam ser enfrentadas, pejotização e dividendos, e aí a gente alivia a tabela, corrige a tabela e alivia a classe média assalariada. Mauro, e aquele desconto que é aplicado para quem opta por pagar direto na fonte, que é a chamada declaração simplificada? Mudou? Tem algum benefício? Não, mudou um pouco, aliás, foi até piorado, a meu ver. É uma maneira simplificada, porque se você tiver todos os recibos e tiver um nível de despesa médica, contribuição previdenciária, despesa com educação alto, esse desconto acaba não sendo muito vantajoso. Mas para quem não quer ter muito trabalho, está ali nas primeiras faixas, é interessante optar por esse desconto padrão. Mas o desconto padrão também, que está em torno de 16 mil e pouco por ano, né, ele também está congelado, ele também deveria sofrer esse reajuste de 158,17. A tabela, como a gente disse, está defasada. Na faixa de isenção em 135% e nas demais faixas em 158%, e justamente teve esse reajuste em 2023. Mas esse reajuste de 2023 foi apenas da primeira faixa, e as demais faixas não. Por isso esses índices são diferentes. Mas esse mesmo índice de 158% também deveria ser aplicado no desconto padrão. E aí ficaria essa vantagem, essa simplificação ficaria disponível para um número maior de pessoas. Mauro, quero te agradecer, muito obrigada. O Mauro é presidente da Unafisco, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Obrigada, Mauro, pelas explicações. Bom ano para você. De nada, boa tarde, bom ano. Educadora.